A paz do Senhor, meus irmãos e amigos do canal EBD em Ação. Eu sou o presbítero Natanael, falo dos estúdios da Fakes em Cuiabá, Mato Grosso. Estamos aqui para o comentário de mais uma lição desta feita, a lição de número 12, que será estudada no dia 21 de junho de 2026, cujo tema geral da nossa lição é Entre a Verdade e o Engano, combatendo ideologias e ensinos que se opõem à palavra de Deus. É um prazer poder falar com os irmãos mais uma vez, desta feita comentando esta lição de número 12, cujo tema é a falácia do triunfalismo. E para o comentário desta lição, tenho comigo Diácono Vinícius Gabriel. Meus irmãos, é um prazer, uma alegria poder estar reunido com vocês mais uma vez. Diácono João Paulo. Meus irmãos, a paz do Senhor, é uma alegria e uma satisfação estar aqui mais uma vez também. Presbítero Enoque Neto. A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe. Prosseguindo, a falácia do triunfalismo é o tema da nossa lição de hoje. Estamos já caminhando para o final de mais um trimestre e muito importante todas essas lições atualíssimas. E desta feita, a falácia do triunfalismo, nós vamos ver que ela é praticamente uma irmã gêmea da lição passada, a lição 11, que foi a teologia da prosperidade. Os que defendem essa falácia, eles dão ênfase excessiva na prosperidade material. É uma ênfase excessiva. Não que nós não podemos ser prósperos, porque como já dissemos na lição passada, o nosso Deus ele tem prazer em abençoar o seu povo, e a Bíblia diz que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Mas os que defendem essa teoria, eles põem uma ênfase excessiva nessa prosperidade material. Eles focam muito nessa realidade, enquanto que a Escritura ela não mascara, não esconde a dor, o sofrimento, as aflições, mas com isso ela fortalece a esperança da vida eterna no ser humano. E nós vamos ver que eles tiram a ênfase da cruz de Cristo e tornam o Evangelho uma filosofia de vida, deixando de ser as boas novas de salvação. E eles defendem ainda que a fé cristã, ou seja, a fé cristã ela tem a sua excelência na cruz de Cristo. E eles negam essa cruz de Cristo, colocando no lugar dela a ênfase na prosperidade material. Mas nós, que somos crentes, que servimos a Deus, nós temos a nossa fé em Cristo Jesus, nós aceitamos a cruz de Cristo. A dependência nossa é do Espírito Santo e nós também vivemos subordinado à soberania de Deus. Sabemos que o Senhor Deus ele é soberano e ele faz na nossa vida a sua vontade. Se ele quiser abençoar materialmente, ele abençoa. Se ele quiser curar, ele cura. Ele dá prosperidade, conforme nós vemos personagens bíblicos abençoados, prósperos, mas também a Bíblia nos mostra aqueles que sofreram, a exemplo do próprio Cristo. Nós temos aí 3 tópicos nesta lição. O primeiro tópico vai tratar da simonia e suas manifestações na igreja contemporânea, tendo aí os subtópicos definição bíblica da simonia, a comercialização da fé e da bênção e o espírito mercenário na pregação. No segundo, nós vamos tratar dos artifícios dos triunfalistas, sinais e sintomas. ênfase excessiva na prosperidade material, a doutrina da confissão positiva, algo que já foi assunto abordado na lição passada, negação da realidade do sofrimento também, e no último tópico, refutando o triunfalismo. Vai trazer o equilíbrio entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana, algo muito importante, a valorização da cruz e do sofrimento redentor, e ainda a pureza na pregação e a dependência do Espírito Santo. Vamos já caminhando para o nosso comentário. Aí o primeiro tópico, que vai tratar da simonia e suas manifestações na igreja contemporânea, definindo aí o que é simonia no contexto bíblico. Diácono João Paulo. Então, meus irmãos, continuando os estudos desse trimestre, tão abençoador para os jovens, mas não também só os jovens, mas todos que puderem estar aprofundando sobre
essas temáticas são de suma importância para a igreja, né, para o nosso tempo. Hoje, mais uma ideologia, a falácia do triunfalismo, que é uma atitude, uma mentalidade caracterizada, né, por uma exaltação excessiva, por exemplo, das próprias conquistas, poder, superioridade. E se tratando dentro do contexto religioso, fala por exemplo, discursos ou pregações, né, ou ensinos com base somente em vitória, em prosperidade, em sucesso, poder e milagre, negligenciando ou deixando de parte, a parte, né, por exemplo, temáticas como humildade, sofrimento, arrependimento e o serviço cristão. Quando falamos, já entrando já no primeiro tópico, né, da lição aí, nós vamos falar sobre a sinomia, né, que deriva da passagem, né, do contexto lá de Atos capítulo 8, quando Simão, o mágico, né, ele tentou comprar o poder, né, ele pensava que era comprado, né, o poder do Espírito Santo. E Pedro respondeu em Atos 8:20, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste adquirir por dinheiro o dom de Deus. Então, a gente vê aí que já tem uma base, né? Não é de hoje, né, que existe esse efeito, esse conceito de triunfalismo, né, essa mensagem triunfalista. E hoje também temos aí Deus continua, né, dando dons aos homens, mas tudo isso, né, Deus dá o dom para o homem, para que o homem venha usar para a glória de Deus, mas hoje, infelizmente, muitos estão usando para poder se autopromover e também usa, às vezes, o dom não. Às vezes tem uma boa oratória, tem um conhecimento bíblico, mas não foca na verdadeira pregação do verdadeiro evangelho, né? E destoa, né, da verdadeira mensagem cristã. Para colaborar com o João também nessa fala dele, nós vemos que o triunfalismo, ele é uma ideia que vem muito antes, séculos atrás, né, na história antiga ali de todo o mundo. Quando os primeiros cristãos ali, até por Constantino também, que ele conquistou ali, parou um pouco a perseguição, a ideia veio vindo, não, a igreja é vitoriosa, não tem mais derrotas aqui, por mais que ainda tinha perseguições, estavam secretas, mas ainda tinha essa ideia, né, vinha construindo essa ideia. Ali até antes do século XX ali, nós vemos que essa ideia que os cristãos devem viver, né, constantemente em vitória visível ali, sem uma derrota, sem enfermidade, sem dificuldade ou escassez, veio crescendo, né? E entra naquele leque da teologia também da prosperidade que nós falamos na aula passada, que ganhou visibilidade também no século XX, como nós já falamos na aula passada, por Kenyon, né? Que ele trouxe essa ideia ali do novo pensamento e trouxe todo aquele movimento, aquele da fé falada ali também, da confissão positiva, e posteriormente grandes influências foram ensinadas, né, ali como a fé garantida, o sucesso material, vitória contínua sem derrota, e foi crescendo. Qualquer fracasso para eles é Qualquer fracasso, falta de fé, e foi crescendo, e junto a essa visão, o João trouxe também em Atos, surgiu o termo simonia, né, que significa tentar comprar, vender ou comercializar aquilo que pertence exclusivamente a Deus. Então, nós vemos que isso é uma falácia. Imagina eu chegar no João e falar, ô João, quanto que custa receber o Espírito Santo? O João provavelmente vai dizer, né? O Espírito Santo, ele não é um produto, né? Ele é Deus, ele não se vende, ele é algo, ele é de graça, Então, você vê que é uma falácia tentar comprar aquilo que é de Deus, e nós vemos isso muitas vezes nas igrejas atuais, né? Muitas igrejas vendendo ali lenço de R$5.000 para você garantir sua cura ali. Isso é esse termo desse primeiro tópico, né? E recentemente nós vemos líderes, né? Igreja prometendo ali a prosperidade através de uma cura, da vitória. Por você dar um dinheiro para ele, você vai ter vitória, né? Entra nesse leque da prosperidade, do materialismo ali também, e vai entrando essa falácia. Nesse contexto de Atos, Simão achou que
tratou como se o Espírito Santo fosse uma mercadoria da Mercadoria. prateleira. Ele gostou, ele ficou E espantado ali. Pedro fosse um dos mercenários, mercadores, né, da fé que nós temos hoje. E tratou dessa forma, né? Vamos comprar aí esse poder aí, porque eu também quero. Então, isso nessa linha, né, de pensamento, John Stott, ele diz, né, em um livro chamado A Mensagem de Atos, que os dons de Deus jamais podem ser comprados ou vendidos, porque pertence à esfera da graça e não do comércio. Quando observamos atualmente, né, não existe, às vezes, a pessoa hoje falar, vou comprar, né, o Espírito Santo ou comprar o dom de Deus, mas as práticas mais modernas são a venda de, por exemplo, produtos ungidos, A simonia moderna, né? barganhas espirituais, promessas de milagres, né, mediante a contribuições financeiras e tal, né? Exploração da fé em troca de benefícios materiais. Então é um efeito, né, hoje os Simões, né, tá meio diferente, né, mas continua, né, atualmente com essa mesma pegada. Tinha um né? vendendo uma madeira falando que era da Arca de Noé, prometendo cura. Aí Lá a água ungida, né, No dilúvio. e tantos outros meios que as pessoas tentam. É uma mensagem manipulável, né, maquiada. Por isso que é uma falácia do triunfalismo. Vem sorrateiramente, né? É o discurso triunfalista que está entrando no meio cristão, e infelizmente, né, da década de 80 para cá, como disse o Enoch, né, por influência também da teologia da prosperidade, esse efeito está sendo devastador e está entrando até no meio das igrejas históricas pentecostais clássicas, né? Muitos cristãos sem conhecimento, às vezes bíblico, até mesmo teológico, o mais simples possível, as pessoas são levadas por esse pensamento. Às vezes pode influenciar essas pessoas. E tem influenciado, né, muitos pentecostais que não têm buscado o conhecimento bíblico, de fato. Só para complementar, para irmos para o segundo ponto, o autor da lição ele pontuou muito bem ele sintetiza, né, o significado de simonia, dizendo que na prática a simonia ela é a corrupção da graça. De fato, aqui se encaixa aquele versículo que muitas pessoas utilizam fora de contexto. É aquele texto que diz que de graça nós recebemos e de graça também temos que dar. Isso. Acredito que aqui se encaixa isso, né? A questão de receber de graça é isso. A salvação, ela é aquilo que, salvo engano, o próprio John Stott diz, né? Que a graça, ela não é barata, né? A graça barata, ela, na verdade, ela faz com que você A graça é de leve... graça, mas não é barato. Isso mesmo, ela leve um evangelho superficial, né? Foi Bonhoeffer. Bonhoeffer. isso mesmo. Bonhoeffer. Então, as igrejas que aderem a esse tipo de visão, e essa lição ela não tem tanta distinção da que trabalhamos no domingo passado, né? Porque Irmã gêmea. então a pessoa que adere à teologia da prosperidade, dentro desse arcabouço tá o triunfalismo. E como vocês muito bem pontuaram, essa corrupção, né, daquilo que recebemos de graça, como a salvação, né, o amor de Deus, né, dado por nós, derramado em nossos corações através da pessoa do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo também, tudo isso foi ofertado para nós de uma forma gratuita, né? E nós vemos irmãos aí que querem de tal modo vender isso. Aí o crente, né, que não lê Bíblia, não tem compromisso, né, com a verdade do Evangelho, ela acaba se apoiando nisso, né, achando que de alguma forma pode comprar mesmo, né? Sendo engodado, né? Por Isso essas mesmo. falácias. Às vezes por ignorância, né? Porque não quer, confia, é dependente, ou às vezes porque é leiga mesmo, né? No que diz respeito a isso, e acaba não tendo Incauto consciência, mesmo. isso, e acaba sendo dependente de um pastor, né? De um líder que age dessa forma, e acaba consumindo esse tipo de conteúdo, né? Que no caso é ilícito. Porque essa corrupção, ela nasce como vocês pontuaram, né? Os dons de Deus, que deveriam ser recebidos com humildades e usados para o serviço, passam a ser objeto de cobiça, manipulação ou venda. E nós vemos aí que são coisas, essas pessoas que agem dessa forma, se você trabalhar com lógica, você chegará à conclusão de que, de fato, eles estão utilizando o evangelho como algo mercantil, né? Exato. Como Enoque, Mercantilizam o evangelho. como Enoque muito bem pontuou, né? Como que eu vou
acreditar, é claro que aqui está tratando de questões de dons, o autor da lição, né? Tratando da pessoa do Espírito Santo, da obra da salvação, mas vale salientar aquilo que está muito no nosso meio, né? Venda de como o João pontuou também, lenço ungido, né? O apóstolo Paulo, ele prega num lugar, diz que as pessoas pegam o lenço dele lá sem ele mandar e leva para casa e a mãe da pessoa é curada. E ele não vendeu aquilo, né? De alguma forma, ele nem mandou a pessoa fazer aquilo. E E hoje aquele também não era uma regra, né? não era uma Era regra, algo né? Fizeram por fé, né? Por E isso, acreditar. não foi, Não às foi vezes não foi o vendido. lenço que ele Não foi, foi foi a fé da Foi a pessoa. fé da pessoa. Agora compra o lenço lá de 5 mil reais. Se você não vê- tiver fé, Aí gera aquilo que nós tratamos na lição do domingo passado, gera decepção, né? Frustração, porque a pessoa deposita tanta confiança, não só a confiança, mas seus bens financeiros, né? Suas economias, e acaba não tendo retorno daquilo. E que ela você, fez. só corroborando que essa fala sua, por exemplo, não era um princípio que Paulo estava deixando ali, né, para a igreja, porque o próprio Paulo deixou, né, em Mileto doente lá, né, Trófimo, Trófimo doente em Mileto. Timóteo. Você vê, ele orou, né, e Deus não curou. Então, e já ali, porque ele não podia ir em determinado lugar, o lenço dele foi enviado. Mas aí as pessoas já aproveitam esse engancho, né, para poder criar, né? Tem um triunfalista ali que falou, rapaz, tá sem fé. Então, e querendo ou não, o meio cristão, ele é um meio muito fácil de ser manipulado, né? Porque as pessoas, elas dependem muito do seu líder, né? Do seu pastor. E por isso que essas igrejas, elas crescem, né? Você vê aí, aí as pessoas generalizam o cristianismo só linkado a esse tipo de pessoas, né? Como se todo o Só um evangelho mau fosse exemplo, dessa né? forma. Isso, a pessoa vendendo terreno no céu, tijolo não sei das quantas. a Arca de Noé. A pessoa, logicamente falando, como que uma pessoa, um ser humano acredita num negócio desse, né? E um escândalo, né? A pessoa Se é torna- engodada, eu não sei o que acontece na mente da pessoa, assim, e é só Deus para ter Só misericórdia, né? Deus. E esses escândalos, a gente já entrando nesse segundo ponto aí, a comercialização da fé e da bênção se torna um escândalo porque muitas pessoas acabam aderindo isso achando que é verdade, né? E muitas pessoas elencam, como o Vinícius falou, elencam aquilo que é verdade e aquilo que é mentira e deixa tudo igual. Aí, por exemplo, como tem aquela oferta, né? Muita gente fala, essa igreja aí dá oferta, mas ela está pegando a oferta dos fiéis, acaba elencando tudo na mesma classe ali, né? Falando que é a comercialização da fé ali, mas a gente deve separar isso aí, porque a oferta, o dízimo, tem seus estudos também. Posteriormente podemos fazer um vídeo, né, falando de ofertas, dízimos, mas eles elencam também campanhas, fala que a campanha ali, ela é bíblica, a campanha, ter fé ali, entrar numa campanha de uma quinta-feira, terça, mas eles acabam elencando tudo isso aí, né? A campanha, quando ela é errada, ela se cria uma relação como milagre garantido. Muita gente fala, não, venha na campanha que você vai ter o seu milagre, mas primeiro você tem que dar isso aqui, essa oferta aqui. Aí sim é o erro ali, né? Comercializando ali a fé. E também falando que para você ter a cura, você tem que contribuir com tal coisa. Então se torna ali algo financeiro, né? Então já não é. Partindo nessa linha sua, por exemplo, seria de raciocínio, quando a bênção é condicionada ao dinheiro, então Deus deixa de ser um pai Torna um para ser meio. um fornecedor. Fornecedor. Isso mesmo. Empresário, meu homem de, A gente, homem de negócio. Então, agora, se a gente fizer igual, como que é o nome dele? Porque Eliseu. porque- Ele fez um milagre ali na mão, falou, não, vou pagar você aquilo. Não quero isso aqui. Mostrando que é Deus que dá de graça, né? Só A ele cura que ali. faz isso. Não, e o Milzão. próprio Jesus Hoje. falou, né? O pai, ele sabe, né? Mas o camarada pegou lá escondido, né, Geazi? Um pai não vai dar qualquer coisa pro filho, né? Não vai dar uma serpente, Às né? vezes o filho não quer o que o pai quer, né? Às Mas vezes só que o pai não quer curar. aí né? Jesus faz um paralelo falando que o pai, ele sabe dar boas coisas aos seus filhos, né? Quem dirá o pai do céu, né? Ele vai cuidar E dos o seus camarada que filhos, vende o das livro suas falando, não, necessidades. compra esse livro aqui que ele vai te dar a benção garantida ali. Aí Sete chaves você do vê. poder. Vai Mas passar- aí tem as duas versões, né? Você Passar- vendeu um livro, o camarada pra passar estudou, pro- orou ali, né? Aí sim tá certo. Agora falar, trazer a porque, comercialização ali. É porque bênçãos, ela não tá linkada necessariamente à questão de material também. isso, tem os primeiros cristãos,
Nós só lemos o que nós mais sabemos, principalmente usado em culto de missões, são que essas pessoas sofreram demais, né? Exato. Então, por isso que esses tipos de evangelhos, esse tipo de evangelho não, né? Esses tipos de teologia, né, da prosperidade, surgiu agora. É nova isso daqui, né? Século XIX, né? Século XX, 1980, Final do 1970. século XIX. Isso daí não tinha na igreja primitiva, né? As pessoas faziam o contrário. Elas davam sem o pastor pedir lá, né? Os primeiros cristãos da igreja de Atos capítulo 2, eles chegam lá com suas fazendas, com seus bens, não querendo nada em troca. Eles viam a necessidade do irmão e falavam, não, eu tenho tanto, eu vou dar tanto. Aí divide para quem é direito aí. Quem está na necessidade pode... Pregava para ser administrado, né, Isso, por então os todos primeiros cristãos morreram pobres. Os próprios apóstolos, né, morreram... Você não vê falando que morreu num caixão bonito, né? Foi enterrado num lugar bom. Os crentes que fizeram o Jim Elliot, por exemplo, que morreu e depois da sua morte fez com que dentro de uma sociedade de índios lá, índios muitos matadores, né? Fez com que através da morte dele os missionários conseguissem adentrar lá, né? A morte dele abriu essa brecha para com que o evangelho do Senhor Jesus fosse pregado lá dentro dessa localidade. Morreram, eu esqueci o nome do rapaz, mas o pastor Valdeci costuma usar muito a história dele, que ele é um missionário indiano, se não me engano, e ele morreu e a filha dele morreu, ele não podia enterrar a filha dentro do local, né? Teve que enterrar debaixo de uma árvore, fora do arraial da cidade lá, porque era cristão. Então, assim, essas pessoas, o evangelho triunfalista, a teologia da prosperidade, se nós formos analisar a vida desses camaradas de acordo com o que a teologia da prosperidade, o evangelho triunfalista prega, eles nunca foram bem-sucedidos, né? Eles não eram cristãos. Eles não tinham fé suficiente. Sempre fracassados. Isso né? mesmo. Então, assim, é muito difícil, né? É muito difícil. Eu costumo dizer aquele texto do próprio Jesus, né? Dizendo que para os discípulos, como que as pessoas iam seguir ele se ele não tinha nem onde reclinar a cabeça, né? A raposa tem um covil, os passarinhos têm seus ninhos e eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. É engraçado também que um aluno perguntou pro professor, né? Falou bem assim, ô professor, o senhor tá falando aí sobre prosperidade? E eu acho que era nessa questão do triunfalismo ali. Aí ele perguntou, o senhor tá falando tanto aí, mas se eu retirar o dinheiro ali, as bênçãos financeiras ali que o senhor tá tanto falando, será que as promessas espirituais continuam vivas? O professor falou, então você não tem fé o suficiente, você é derrotado pra você ver. É tão engraçado, né, cara, essa questão que acaba ficando feio. É incoerente, né? Incoerente. Porque nós sabemos que né, não é que nós somos contra fé, bênçãos, né? Deus, ele preserva a nossa vida, né? Ele dá aquilo que é necessário para nós, Mateus capítulo 6, versos, eu acho que 20 em diante, vai tratar sobre isso, que ele dá aquilo que é necessário para o ser humano, o comer, o vestir e o beber. Agora, negócio de carro, de que se você fizer tal coisa ele vai dar em troca. Tem pessoas que vê Jesus, Marcon Horton, ele escreveu seu livro Cristianismo Sem Cristo, e ele estava combatendo esse tipo de visão na década de 80 também, lá nos Estados Unidos. Ele diz que as pessoas viam Jesus como um garçom. Elas vão na igreja e falam, não, hoje eu quero tal coisa. Aí a adoração dela está linkada àquilo que ela vai receber, ou àquilo que ela pode receber. Se ela não recebe aquilo que ela quer, não, vou botar Jesus na parede, não vou no culto, não vou mais adorar, sendo que a bênção... Acaba fazendo um contrato com Jesus, né? Isso mesmo, é como se ele fosse um empresário divino, né? Empresário. E nós sabemos que ele não é esse tipo de pessoa, né? E ele dá aquilo que é necessário para nós, mas na maioria das vezes as respostas para os nossos questionamentos será não, né? Ou às vezes nem vai responder, né? Ele pode simplesmente não responder. Se Deus só respondesse a quem pagasse, ele desse a em troca, coitada dos... Já pensou se a nossa fé Quem tem uma fosse situação medida por... difícil de um pobre... Não, já pensou que se tá a fé bem fosse complicado. medida por aquilo que nós temos na conta, Natanael? Eu tô pobre. Eu não tenho dinheiro nenhum na conta. Pra eles, então você tá... Eu sou derrotado. Sabe? Então nós sabemos que a verdadeira fé, ela nos ensina que a bênção, ela vem pela obediência, pela humildade Fidelidade. e a confiança na palavra de Deus. Como o João muito bem pontuou, não existe atalho, né? E essas igrejas, essas denominações pegam atalho. Em vez de você seguir um caminho doloroso, que na maioria das vezes você não vai ter recompensa nenhuma aqui, mas nós sabemos que seremos galardoados naquele grande dia. Para quem subir. Ali sim é um momento triunfal, Isso né? sim. Não existe atalhos, não existe esse tipo de barganha no reino de Deus, né? Se ele quiser lhe conceder aquilo que você está pedindo, amém, né? Tudo bem, beleza. Mas isso não é uma regra, né? É uma exceção.
Tem pessoas que Deus faz com que ele receba aquilo que ele pede, mas aí é um problema dessa pessoa com ele, né? Não é todos que vão receber de A fato. bênção financeira, material, no geral, ela é um acessório, Isso né? mesmo. Com relação à vida cristã com Deus, que o principal nosso objetivo do evangelho é a salvação, né? E aí esses mercenários da fé que defendem essa doutrina, quando eles associam, né, essa prosperidade, associam a nossa fé a essa questão do financeiro, eles estão fazendo outra coisa senão a perversão da graça, né? Porque tudo que nós recebemos é o quê? É pela graça, é pela bondade, é pela misericórdia de Deus. Se ele quiser abençoar, ele vai abençoar. Igual nós temos muitos personagens bíblicos ricos abençoados, né? O caso de Abraão, o caso de Jó, Salomão. homens prósperos, Salomão. Então Deus, se ele quiser, é segundo a sua boa vontade, segundo a sua soberania. E é Nós interessante, devemos nos subordinar a No ela. final da vida, Interessante. Salomão olhou para tudo isso. Falou, vaidade. O interessante é que se entendermos como funciona mesmo o reino de Deus, né? A gente buscar o reino dele. Quando você busca o reino dele, fala, né? Buscar primeiro o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Mas se você busca o reino dele, você vai entender que, igual Paulo entendeu, que ele vai passar por provações, por perseguição, pela fome. Paulo passou pela fome ali. Mas em tudo isso ele disse, né? Se eu estou com Deus, ele me dá forças para vencer tudo. Ele falou. Quem é o nosso exemplo? Cristo. Vamos olhar Cristo. para Jesus. O que Jesus passou de dificuldade, de privações, de momentos de angústia nessa vida. Não é o sol tudo posso Você naquele já que me citou fortalece. o versículo, né, que ele não tinha onde repousar a cabeça. Ele não É. teve dinheiro para pagar o imposto, né? Aí os caras foram cobrar ele e falou, não, vai lá no rio, lá Então, no... para os e pega triunfalistas, quem era Jesus? Pega o na peixe lá. boca do peixe lá e pega a moeda lá e paga. Tá, mas vamos correr pro terceiro Não, já quer subtópico, correr? porque vocês... Nessa linha pro terceiro subtópico, o espírito mercenário na pregação. Quero deixar aqui um comentário sobre, a princípio, introduzir esse subtópico, falar sobre Paulo, né? Em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17, Paulo diz assim: porque não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. O verbo grego kapeloniontes significa mercandejar, vender para obter lucros. Então, Paulo, aqui é o termo, né, falsificadores, né? Paulo está usando aquele que vende, né, a palavra de Deus, que usa a palavra de Deus como meio para angariar, né, dinheiro, para crescer, para sobressair, né? Então, hoje é o que mais está acontecendo, né, no meio cristão. Muitos até levantam, né, grandes igrejas, grandes denominações, mas e tem vários eventos grandes, aí o líder, até na aparência você vê que ele não tem aquela aparência de um homem de Deus, não servo de Deus mesmo. Cada tipo de pensamento, como um tal só não para polemizar, né, tem um aí chamado Salles, né, a gente vê que é uma mensagem. É uma mensagem, não prega a mensagem simples, né, do Evangelho de Cristo Jesus. As pessoas usam o Evangelho para Esse tópico aí, juntar dinheiro. colaborando com o João, já do espírito mercenário na pregação. Jesus fala isso aí em João 10, 12, né? Quando ele diz ali que o pastor de ovelhas, quando vê o lobo vindo, ele foge. Então ele tá falando que esse aí que foge não é um pastor, é um mercenário, né? Porque o verdadeiro pastor, ele ama suas ovelhas ali, ele não vai fugir. Porque a visão dele é amar o reino de Deus, não o lucro, né? Porque ele tá ali porque ele quer alguma coisa. É a mesma coisa com os pregadores também que falam visando o lucro, né? Tem que ser aquele pregador que fala, prega a palavra de Deus, traz milagres, curas, mas visando o reino de Deus, não o lucro que aquilo ali vai trazer para ele, né? Então, o espírito mercenário na pregação é esses pastores, esses pregadores, até esses que não são pregadores nem pastores, mas já tá visando o lucro até na internet também, em outras denominações também. E uma pergunta frequente que expõe o coração é se o pregador ele aceitaria ministrar num vilarejo pobre sem receber nada, né? Se ele aceitar, significa que ele realmente se importa com as almas.
Aí mesmo aquele que recebe, porque hoje em dia nós temos a Assembleia de Deus que paga muitos missionários, ajuda eles, né? Ajudam os missionários e são todos, né? Eles ajudam os missionários, mas tem aqueles ainda que de outras denominações também, que fazem missões. Esses sim têm o coração voltado para as almas, não é um espírito mercenário, né? E a Bíblia defende sim o sustento ministerial, o obreiro, pode ser sustentado assim. Ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, né, que vivam do evangelho. Em Filipenses 4, 15 e 18, o apóstolo Paulo agradece, né, as ofertas ali recebidas da igreja de Filipos para apoiar seu ministério. E agora esses pregadores que visam só o lucro e querem receber, mesmo assim, eu preguei, eu tenho que receber porque eu só viso o lucro, mas esquece realmente da verdadeira missão do evangelho e de pregar o evangelho a toda criatura, né? Anunciando o evangelho de Deus. Então eles esquecem essa Pastor essencial. Eduardo Leandro, ele coloca bem aqui no final aqui, o pregador mercenário, ele visa o próprio benefício, transformando o sagrado em espetáculo. Suas palavras soam convincentes, mas carecem de unção. São mensagens sem cruz, sem renúncia e sem arrependimento. Consequentemente, sem transformação de vidas, né? Vamos já para o segundo tópico, os artifícios dos triunfalistas, sinais e sintoma. Primeiro, ênfase excessiva na prosperidade material. Meu Deus. Vai, Vini, fala aí. É o que nós estamos. Até parece um assunto meio redundante, né? Esse segundo tópico é bem... É o que estamos tratando aí no decorrer dessa última lição, né? Prosperidade, né? É aquilo que nós pontuamos. Não é errado a pessoa pensar em ser próspero materialmente, né? A pessoa estudar, trabalhar. Nós conhecemos aí muitos. Correr atrás do seu E sustento. isso, Exato. muitos. Hoje tem cursos, né? Tem, né, essa questão de investir, né, em bolsa de valores, criptomoeda e etc. A pessoa souber administrar ali o seu capital, ela vai se dar bem, né? Ela vai ser próspera. Mas só que isso não está condicionado à sua fé, né? E o evangelho Ele não vai estar em primazia na sua vida, Não, né? isso daí é a consequência daquilo que ele fez, né? Se você trabalha um mês, você vai receber no início do outro mês aquilo que você fez. É a consequência do seu trabalho. Você está sendo pago por aquilo que você fez. Mas essa ênfase, né, na prosperidade material, ela vai se tornar uma armadilha, como o próprio autor da lição diz, quando é colocada como evidência principal da bênção de Deus. E é aí É que uma o ênfase triunfalismo... excessiva. Isso mesmo. Eles ensinam que a riqueza, ela tem que ser o padrão para medir a fé de alguém, né? Se você é rico, a sua fé Tá no auge, tá tá no no auge. Você tem crédito com a aba. E isso é incrível porque gera frustrações, né? Como você pontuou, né? Em crentes que são verdadeiramente pobres, né? Necessita. Antigamente, lá onde eu estava, né? Na outra congregação, nós fazíamos o quilo toda a ceia. Tinha que fazer o quilo para dar para uma família que estava necessitando de alimentos, né? E se nós fosse medir, ou se a nossa congregação fosse uma congregação que tivesse, né, um pastor com essa visão triunfalista, ou voltado à teologia da prosperidade, logo, né, os ensinamentos, a forma de falar e de agir, não ia coadunar com a Bíblia Sagrada, já que eles prezam por bens materiais, né? Então nós vemos que o triunfalismo, de algum modo, ele gera esse tipo de sentimento na pessoa, né? Um sentimento de culpa, de frustração. Já pensou se nós fôssemos triunfalistas, né? Ou tivesse essa ideia, né, da teologia da prosperidade? Todos os dias eu ia acordar triste, porque nós temos dinheiro, né? Mas é um dinheiro que, querendo ou não, está contado, né, para as nossas dívidas. Não é aquilo que sobeja, né? Não é aquilo que sobra, né, daquelas coisas que eles pregam. E pra você ver que essa ênfase é tão excessiva nessa prosperidade material que eles pegam textos como aquele de 3 João 2, que fala, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. E eles transformam esse versículo em uma doutrina universal da prosperidade. Você vê que é tão ilógico que esse texto é um erro. O João ali ele está fazendo uma saudação pessoal a Gaio. E os caras pegam o texto ali, eu quero que te vá bem, amado. E vai transformar em uma saudação. O cara tá falando como se fosse, e meu irmão, como o senhor tá? Tudo bem? Aí pega aquilo ali e fala, não, quero que te vá bem em todas as coisas aí. E transforma, você vê que é tão excessiva que ele transforma textos assim que fica absurdo, né?
se você pegar o Fora do contexto, contexto. fora do contexto. Então Prato cheio pro pretexto. Nós sabemos que é bom ter boas condições financeiras, né? Você cuida da sua família de uma forma melhor, né? Você não passa tanta dificuldade para arrumar um médico, algo do tipo, né? Porque Sim, você tem isso é bênção, né? Se isso, você pode, Deus realmente, abre as portas, ter uma né? vida Se você, confortável, se né? você é uma pessoa que de fato serve a Deus sem ter uma visão de questões materialistas, pode ser que sim, Deus pode surgir, fazer com que as portas se escancarem, né, para Até essa porque a Bíblia pessoa. nunca condenou você Não ter. condenou a pessoa a ser. Condena o amor ao Isso dinheiro. É. mesmo, a pessoa amar o dinheiro, né? Aí causa problema, né? Mas a pessoa trabalhar para poder ter um sustento melhor, né? Honestamente. E crescer de acordo com aquilo que Deus lhe proporcionar, amém, tudo bem. Mas a riqueza, ela não deve ser o padrão para medir se a pessoa ela tem fé ou não. Nós sabemos que a verdadeira A bênção riqueza, do o cristão, sofrimento, a dor, né? isso. Pode dizer que ela não tem fé, que ela está em pecado, né? Nós sabemos que a verdadeira bênção nossa é bom, né? Ter condições, se chegar em casa no final do mês, ainda ter dinheiro lá, se for bem sucedido, né? Ter o que dá pro seu filho pedir um leite, você ter condições de dar ali, né, para sua criança aquilo que ela pede e algo a mais ainda. Mas nós sabemos que a verdadeira bênção é nós ser salvos, né? Fomos salvos, comprados pelo sangue de Cristo Jesus, andar com Deus, A Bíblia- desfrutar da paz interior a e Bíblia, viver em santidade com a pessoa de Cristo Jesus. a Bíblia nunca fala assim para uma celebração à pobreza, né? Ela não tá falando assim, ó, você tem que celebrar porque você é pobre. Tem irmãos que E usam eles isso usam lá, do bem-aventurados, Sermão do mas tá falando pobre de espírito, que o João já trouxe na aula passada. Se voltar Uma no vídeo aí, exegese, vocês né? vão ver. João trouxe ali bem O costurado, ali, pregador da mostrando que teologia é da pobres prosperidade. de espírito, que você é totalmente dependente de Deus. Não tem nada a ver com a celebração à pobreza. Tem Mas, pessoa que celebra, vixe, aí tem não. condição de comprar um chinelo melhor, anda com ele com prego. Ainda faz Bota o prego. voto, né? Só Deus por causa. Vai fechar esse tópico, né? A gente vê a gente vê de forma bem destacável no Novo Testamento que, por exemplo, Paulo ele foi preso, Tiago foi morto à espada, né, martirizado, Pedro foi perseguido, Jesus foi crucificado. Então, isso não foi sinal de fraqueza, mas eles morreram dentro do propósito, obedecendo à vontade de Deus. Então, nós entendemos que a prosperidade material, né, era não sinal de uma espiritualidade, né? Que a pessoa, se ela tá bem materialmente, significa que ela tá bem espiritualmente. Não tem... Às vezes não equivale. Às vezes a pessoa pode estar bem Até porque Financeiramente, né? tem financeiramente. bilionários que são incrédulos, né? É isso. Mas quem tem essa visão triunfalista e influenciado pela teologia da prosperidade, essa pessoa está bem materialmente, está prosperando porque ela está bem espiritualmente. Aí pra você Mas ver. não equivale dentro da balança da Bíblia, né? Quando se baseamos na Bíblia Sagrada, isso não tem sustentabilidade. O subtópico 2 aí, o 3 nós já comentamos ele nas lições passadas, né? Onde ele vem no triunfalismo ela se transforma, no caso da confissão positiva, no triunfalismo ela se transforma numa espécie de decreto humano, né? Que tenta obrigar Deus a fazer uma coisa. A confissão, então, era reduzida a uma fórmula mágica, né? Aquelas palavras, né? Declare, né? Aconteça, declare e acontecerá e tal, tornando Deus obrigado, né, a fazer algo para nós apenas por uma palavra nossa, como se a nossa palavra tivesse poder criativo, né? E aí o terceiro tópico é a negação do sofrimento, algo que também nós já pontuamos nessa lição e na outra lição. Não, só para Fala, João, entender o que tá falando, não, por Fala, exemplo, tem uns que no Solta meu aí. pentecostalismo clássico, na nossa igreja, por exemplo, que usa no bom sentido, né? Profetiza. Vixe. Já tem uns que usam nesse termo. Diga! Né? Eles usam muito Romanos terceiro 10, diz assim, ó, com a boca se faz a confissão para a salvação. Eles usam isso aí, O ó. que é isso aí? No terceiro glória, Deus está chegando lá. Isso aí se encaixa no quê? Na simonia moderna, né? Aí, ó. Sutil, Profetiza que as uma- coisas vão... uma Eu não simonia nego, moderna, não assim. Nunca negamos, diga que está cansado e a pessoa morrendo no Não, culto lá. não negamos, né, o dom de profecia, nós cremos que Deus. Nossa. Mas só que infelizmente, tem pregadores pentecostais que fala. utilizam isso mesmo.
questão da negação da realidade, né? O triunfalismo prega um evangelho sem cruz, sem espinhos, sem sofrimento, sem lágrimas. Meu Ele Deus promete do uma vida céu. de vitórias constante, ignorando que o próprio Cristo advertiu: no mundo tereis aflições. Meu Vamos partir já Deus para o do céu. terceiro tópico da nossa lição, refutando o O homem triunfalismo. tá Já igual uma partindo Ferrari. para o final da nossa O homem tá igual É um que Esbalado. Lamborghini. esses dois subtópicos nós tratamos dele no tema O homem tá na lição gastando passada. gasolina aqui igual Um um Opala. Opala. E hoje também nós já fizemos aí E- um arremate comentando sobre esse tema, né? Refutando o triunfalismo, o equilíbrio entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Vai, Aí, João, João. inicia João pra Paulo, nós. você Inicia aí. falou hoje. Você é Vai lá. calvinista? Você que é calvinista? Fala Fala aí aí. um pouco. Falando sobre o equilíbrio, né? Sobre a soberania divina e a Hoje ele tá, Hoje ele tá, não sei o responsabilidade que foi. humana. Eu acho que é porque o pastor Gesiel tá ali atrás. A nossa linha, né, de teológica, nós concordamos com Jacob Armínio, né, que nós não temos nenhum problema com relação à soberania de Deus, que Deus é soberano, ele tem o controle, ele rege toda a história, né, ele é soberano, ele é o Todo-Poderoso, mas quando Deus ele dá a liberdade para o ser humano exercer, né, a sua responsabilidade humana, o livre-arbítrio, isso não significa que Deus está se reduzindo ou se rebaixando, né? Deus está só colocando na conta do ser humano, por exemplo, Deus ele vem e trabalha na vida do ser humano quando, por exemplo, a mensagem do evangelho é pregada, o Espírito Santo capacita, né, ou libera o livre-arbítrio da pessoa, ilumina, né, o entendimento da pessoa, o Espírito Santo faz isso, e a pessoa agora ela tem condições de responder a Deus, se ele quer ou não, né? Essa salvação ortogada por Deus, estou dando um exemplo, né? No aspecto da salvação. Mas isso não significa que Deus está se reduzindo ou está se rebaixando, que ele não está sendo mais soberano, não. Ele é soberano, ele é todo-poderoso, mas ele agora ele dá livre escolha para o momento, a dádiva para o ser humano escolher se ele quer ou não, né, a Deus. Agora depende da escolha da pessoa. Se escolher Deus, né, consequentemente vai ter a salvação, vai ser abençoado. Mas se rejeitar, vai para a perdição, né, eterna. Então, Tem essa ele responsabilidade. tem a responsabilidade, né? O ser humano, ele é claro que até para o homem ele reconhecer Jesus, aceitar Jesus, precisa evidentemente de um trabalhar de Deus, né? Uma capacitação do Espírito Santo, iluminando o entendimento do ser humano. Teologicamente, né, como se fosse destravando esse livre-arbítrio, que é o homem sem Deus, ele não tem a capacidade de chegar até Deus, né, porque o apóstolo Paulo, ele né? diz em Efésios 2 que Estou morto, né? e nos vivificou, né, estando mortos em pecado, então o ser humano não tem como um morto, né, ele se levantar, né, então precisa de um trabalhar de Deus, a graça preveniente para poder o homem. Calvinismo. Então a questão, porque assim, a pessoa foi salva, mas não precisa de outro subterfúgio para que a pessoa ela caminhe em fidelidade com Deus. Ele caminha a caminhada da fé. Porque a gente vai ver que Deus prometeu que a sua presença, ele prometeu, né, da sua graça. E Jesus mesmo, ele diz, João 16:33, que o salvo, assim como o ímpio, ele experimenta também lutas, tribulações, problemas, dificuldade. Mas a diferença é que o salvo, ele tem a presença de Deus em todos os momentos. Independente da circunstância, a presença de Deus sempre está na vida do crente, né? Mas o crente não precisa ir por esse caminho do triunfalismo, né? Que ele tem que ficar num pedestal, que ele tem que estar só em prosperidade, que ele é só sucesso, é só bonança, é só prosperidade. Como é que é? Só bênção, só bênção. Só vitória. Só vitória. Esse tópico aí, ele é muito bonito. O João já explicou aí teologicamente na linha que ele acredita do calvinismo, né? Brincadeira, João. Mas igual ele trouxe aí, a soberania de Deus, ela realmente não elimina a responsabilidade humana, né? Senão a Bíblia nunca ia ter que rasgar aqueles versículos, arrependei-vos, que Pedro pregou, né? Mas é isso, né? Deus, ele toma essa iniciativa,
com sua graça preveniente. Natanael acabou de pontuar isso aí. E só que nesse tópico, o triunfalismo, né, frequentemente desloca esse foco da soberania para o desempenho humano, trazendo que, se eu fui curado, eu tive fé suficiente, então tira ali Os méritos da cruz de Cristo, né? Exato. Se eu fui curado, se eu não fui, é porque eu não tive fé suficiente. Se eu prosperei, eles falam, né? Então eu usei o princípio certo ali. Então, o melhor exemplo disso, né, é o equilíbrio ali. Até o próprio Jesus, quando ele veio à Terra ali, quando ele estava orando, ele teve ali a sua responsabilidade, ele orou, ele buscou, ele se entregou, né? E sempre à vontade do Pai também. Ele disse, né, na cruz, né, Pai, se possível, Aí, ó. passe de mim esse cálice. Pronto, acabou, João. Você trouxe aí. Mas todavia, né, seja feita a tua vontade. Tua vontade, não a Só minha. que como era um plano do Pai, né? Exato. Tem a soberania e a responsabilidade ali. João, vixe, João, você é bom demais. Não, misericórdia. Bom só Deus. Oi, falta humildade. Aí, ó. Glória a Deus. Mas já vamos. Valorização da cruz Valorização. e do sofrimento redentivo. Meu Deus do céu. Não tem como pregar um evangelho divorciado da cruz de Cristo. O evangelho tem que ter cruz, né? A gente vai ver que, por exemplo, John Stott, né, ele escreve: a cruz é o centro da história e da fé cristã. Em um livro, né, chamado A Cruz de Cristo, até recomendo os irmãos a lerem, é um livro profundo. Ele detalha muito bem, né, a questão, o significado da cruz, a propiciação. Ele trata até mesmo dos costumes, né, romanos, como que era a cruz, era feita e tal. É um livro maravilhoso, né, para os irmãos lerem e a se aprofundar nesse tema, né, a cruz de Cristo. Então, a cruz de Cristo aponta, não, a gente vai ver até o próprio Jesus, depois ele vai dizer, né, pregando essa mensagem do Evangelho, Jesus diz, né, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Né? Então, É a cruz, né, João? Cruz, né? A cruz fala, né, de sofrimento. E nesse ponto, também, o triunfalismo, ele elimina, né? Ele elimina isso aí que você acabou de falar, o sofrimento e a experiência cristã, já desvalorizando a cruz, como o João falou. E a Bíblia ensina que Deus, ele sempre usa o sofrimento, ele pode usar, na verdade, o sofrimento, né, para nos moldar e amadurecer a gente. O triunfalismo prega a mensagem de um Jesus que os judeus esperavam, que ele vinha montado no cavalo branco. E Jesus veio contra a lógica dele, né? No e o triunfo de Cristo foi na onde? Na cruz. E Paulo entende isso aí, ele diz assim que em Romanos 5, 3, 4, o João já falou, mas eu vou repetir só para massificar para os irmãos aí. A tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e experiência esperança. Então você vê que o texto, aqui ele não diz a tribulação é agradável, mas ele diz que Deus a utiliza para produzir algo maior. Deus utiliza o sofrimento como um recurso pedagógico, né? Paideia, né? Exato, para ensinar. Para ensinar, para nos forjar, né? Um crente mais forte, mais experiente, né? Com mais convicção e fé. Eu gosto das passagens que fala assim, José estava na prisão, mas Deus estava com ele. Daniel, ele estava na cova, né? Mas Deus estava com ele. Fala dos 3 homens também lá na fornalha, né? E fala que Deus também estava com eles. Se um triunfalista estivesse com o bolso cheio de dinheiro, vixe, será que eles iam queimar na fornalha? Ia ser queimado. Será que o leão ia engolir ele? Ou não? Rapidão. Mas a presença de Deus faz diferente na vida dele. Né? O João não é os recursos financeiros. Não é. O João citando John Stott, eu lembrei de Martin Lutero. O MacGuett citando Martin Lutero, né? Em 1518, Martin Lutero ele vai fazer uma disputa, né, com Heidelberg e ele vai escrever suas teses lá. E dentro dessas teses, né, a tese de número 19 e 21, de acordo com esse MacGuett, ele vai citar o que o Martin Lutero está defendendo ali. Martin Lutero ele faz um contraste entre o teólogo da glória e o teólogo da cruz. E ele diz que o teólogo da glória, ele presume continuidade entre a força que se vê no mundo e o agir de Deus, esperando que o poder divino se manifeste em sucesso visível, grandeza e triunfo imediato. Esse é o teólogo da glória, né? Aquele teólogo triunfalista que preza
por aquilo que é tangível, né? A pessoa consegue enxergar, ver, é algo notável, né? E que traz sucesso, querendo ou não, automaticamente o lucro, né? A pessoa ela visa ali se adaptar dessas questões aí que o ser humano tá muito... O ser humano, na verdade, ele gosta desses tipos de pregações, né? Pregações que eles sabem que não tem coerência com a Bíblia Sagrada. Não estou generalizando, né? Que é em todas as denominações que isso acontece. Mas o que nós mais vemos ver aí é isso, é o crescimento dessas igrejas que diz ser igreja genuína, que adora a um Cristo, mas que está deturpando, né, textos que são contra esse tipo de visões teológicas. E aí ele vai falar sobre o teólogo da cruz. O teólogo da cruz é aquele que reconhece que Deus se revela sobre aquilo que parece o seu oposto, na fraqueza, no sofrimento e na cruz. E ele continua dizendo: a teologia da glória chama ao mal de bem e ao bem de mal, enquanto a teologia da cruz chama a coisa pelo que ela realmente é. O triunfalismo contemporâneo é, em essência, uma teologia da glória. Mede a bênção pelo que aparece e despreza o caminho da cruz. Então, o próprio Martinho Lutero, lá em 1518, ele já vinha, querendo ou não, combatendo o conceito de teologia da prosperidade e essa visão triunfalista, dizendo, né, e concordando com a Bíblia Sagrada de que o evangelho é um evangelho de sofrimento. Não tem como negar isso, né? Não somos supermans. Vamos passar, Deus cura, mas às vezes ele não vai nos curar, né? Deus dá condições, dá, mas às vezes ele não vai dar, né? É a vontade dele, ele não quer dar e pronto. Deus liberta, liberta. Deus salva, cura, batiza, ele faz o que ele quer. Mas, na maioria das vezes, tem coisa que nós queremos que Deus, na sua infinita misericórdia, ele não quer nos conceder, né? Quantos irmãos que eu vi que Deus curou ele de uma dor de dente, mas outros, Deus não curou ele de um câncer, por exemplo, né? De uma doença muito maior do que a própria dor de dente. Então, é um trabalhar de Deus, a forma que ele trabalha. Ele não deve satisfação para ninguém. E como o João muito bem pontuou, né? O evangelho de Cristo, quando ele chama os discípulos, ele diz para eles, ó, o evangelho é cruz, é sofrimento, é dor. Mas, né, também nós colheremos aí frutos, possa ser que aqui, né, nessa terra, nós não consigamos aí, né, colher alguns desses frutos. E nós temos uma promessa, né? Apocalipse capítulo 4 diz que nós vamos cantar, né, cânticos novos lá. Deus vai fazer tudo novo e a tristeza, a angústia, o choro, a morte, nada mais resistirá. Enxugará dos olhos Então a toda pessoa pode lágrima. sofrer aí e ouvir esses pregadores aí triunfalistas aí, neopentecostais, pregando o que quiser e não ser bem-sucedido, sofrer o que for aqui. Porque a glória que nos está preparada, né, é muito maior do que aquilo que nós podemos imaginar. Então vale a pena sofrer aqui, né, Nathanael? Vale, a com pena certeza. sofrer. É por isso que aquela Mas frase. não buscar o sofrimento. Tem pessoa que busca sofrer, né? Não, vou esperar de Deus e fica só em casa. É lá. por isso que aquela frase ficou famosa, né? Que exaltando ali a Jesus, que fala que a cruz vem antes da coroa, né? Porque tudo que ele passou até chegar. Por isso que ele não, larga a mão de rei, não, peraí. Vamos sofrer. Ele falou que ia passar a perseguição, os discípulos sofreram ali. Ele falou, não, mas eu vou em um lugar, logo eu voltarei para buscar vocês. Mostrando ali que a cruz vem antes da coroa, né? Que não tem nada a ver esse triunfalismo aí, que tudo é só vitória. Triunfalismo tenta remover a cruz da jornada cristã. Mas isso é impossível, diz o pastor Eduardo Leandro. Uma fé sem cruz é ilusão. A teologia pentecostal deve sempre exaltar a cruz. É nela que encontramos salvação, cura, libertação e vida eterna. O verdadeiro triunfo cristão começa na rendição. Glória a Deus. Terceiro e último subtópico. Foi a forte, né? pureza da pregação e a dependência do Espírito Santo. João Paulo. Meu Deus do céu. A pureza da pregação, né? Fala de... por exemplo, Charles Spurgeon dizia: prega a Cristo e Cristo crucificado. Não há nada que possa substituir esta mensagem. Martin Lloyd-Jones diz: o maior perigo para a igreja é substituir o poder do Espírito pela habilidade humana. Aí sim. A pureza da pregação fala uma mensagem que se baseia somente nas Escrituras. É você pregar a mensagem que se baseia
naquilo que Paulo pregou, naquilo que Jesus Aquilo que nós pregou. costumamos chamar de simples, né, É, João? mas simples. E simples, porém profundo, né? Isso Que mesmo. é capaz, tão poderoso, que é capaz de mudar a vida do ser humano. Eu acho muito, falando dessa mensagem triunfalista, eu estou sempre lembrando de um texto hoje. Mateus 8, quando um leproso, a Bíblia não revela o nome dele, mas quando ele chega até Jesus, ele diz assim: Senhor. Aí, se o Senhor quiser, o Senhor pode tornar-me limpo. Ele aproximou de Jesus, e um leproso não podia, né, Se aproximar. aproximar de ninguém. Mas Jesus está descendo um monte, ele se aproxima de Jesus e fala: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode tornar-me limpo. Aí o texto diz que Jesus estende as mãos e diz: quero ser limpo. Então ele se aproximou de Jesus, o texto diz, né, que ele se aproxima e adora Jesus. Então assim, ele reconhece que Jesus é Senhor, que ele é Deus. E ainda ele não chega ali colocando Jesus na parede, né, com a mensagem triunfalista, mas ele chega ali com humilde, se humilhando e falando: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode tornar-me limpo. E Jesus, vendo, né, a sinceridade do coração daquele homem, Jesus estendeu as mãos e curou a vida daquele homem. Então, o evangelho da cruz, né, que prega que o homem precisa de Deus. Esse é o verdadeiro mensagem. Não uma mensagem, por exemplo, que até os coaches, né? Também é uma mensagem que vai até pro lado dos coaches, né? Que você é o centro de Jesus. Já pensou se esse cego aí, se Jesus fosse o pregador triunfalista? Dá a oferta. Esse cego ia ficar até hoje lá mal. Porque ele ia chegar: Senhor, como que é que você falou? Lembrou, né? Se o Senhor quiser. Aí ele vai falar: cadê? Mas quanto que você tem? Ele era cego, ele ia falar: não, tem uma terra aqui que pode curar, mas dá 5 mil. Ele é leproso. Não cego. Ia falar lá: quanto que você tem aí? Pois Tem que dar uma mas contrapartida, né? Tem uma pomada milagrosa aqui. Jesus enxergou o que o homem precisava, que realmente ele precisava de algo para mudar a vida dele e a necessidade dele naquele momento. E a vontade Porque Jesus do já viu Senhor que ele era já curá-lo, tinha, né? né, se submetido a ele, reconhecendo o seu senhorio de Cristo. Então Jesus já me reconheceu como Senhor. Jesus concedeu, né, a cura para a vida daquele homem. A vida daquele homem nunca mais foi o mesmo, porque um leproso ele não podia nem andar na sociedade. Ele era expulso, né? Todos os da milagres, cidade. você nunca viu Jesus pedindo nada em troca, né? É. Nenhuma contrapartida para ninguém. Outra parte também, só para finalizar, para passar para os irmãos, para nós concluirmos, lá que é aquela multidão. A multidão que Jesus olhou, né, sentiu uma grande compaixão da multidão, porque era ovelha como não tivesse pastor. Aí Jesus olha para ele e aquela multidão já era de tardezinha e manda para ele, os discípulos, né? Uhum. Quanto dinheiro que tem? Ah, tem 200 dinheiro. Então, Os discípulos, todo incrédulo, né? Não tem. Então, se Jesus fosse, né, da mensagem triunfalista, da teologia da prosperidade, não, vamos pegar R$1 de cada um aí. Mas não, a gente vai ver que Jesus... Ia correr um chapéu lá no meio do povo, lá, fazer uma colheita. Chapéuzão de pá, rede, né? É uma lição, né? Ele fala, não, Só pegando um gancho no que você falou do evangelho simples, que tem que pregar a cruz, né? O evangelho salvífico, né? Que é a cruz simples. Eu lembro quando ainda bem novo, adolescente, jovem ali, nós descíamos no porto, depois do culto de domingo, e subíamos até de volta, pregando nos bares, nas praças e tal, e eu vi tinha um irmão que nos acompanhava, ele já era obreiro, acho que ele era diácono, presbítero, não sei, e ele cantava com um violão. E ele cantou num dos bares que a gente parou um hino que descreve a crucificação. Vejo um homem na cruz pendurado. Era dos inícios das estrofes do hino que ele cantou. E descrevia a crucificação de Cristo. E eu vi pessoas chorar e aceitar Jesus apenas com esse hino. Ele tocando no violão e cantando. Vejo um homem na cruz pendurado, suas mãos pregadas. E por ele descrevia a crucificação. Então, esse é o evangelho. Ele é simples, mas transformador. Né? Uma pessoa cantando ali um hino e alguém ouvindo, embriagado, ter a sua vida transformada ali pelo poder do evangelho. E só para corroborar uma última fala agora mesmo. Mãozona. Mas é algo assim triste, porque tem lugares às vezes que a mensagem da cruz é pregada, que Jesus sofreu, né? Foi pregado no madeiro e as pessoas, parece que essa mensagem não causa mais impacto em muitos crentes. Agora, quando uma mensagem grita, pula, a chave tá descendo, né? E Deus vai te abençoar e tal. Aí a pessoa vibra, né? E sendo que, às vezes, quando o evangelho da cruz, a mensagem
cristocêntrica é pregada, né, sobre o sofrimento, que Cristo sofreu, morreu, mas ele ressuscitou para nos dar, né, pela sua graça, abrir um caminho de salvação, né? O único caminho, né, que conduz nós até a Deus, né? Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E às vezes essa mensagem em muitos lugares já não tem mais impacto. Por isso que muitos pregadores mudaram para uma mensagem triunfalista, porque a mensagem, às vezes, cristocêntrica não causa efeito nas pessoas mais, né? Aí eles fazem uma mensagem, pregam a mensagem de Aí acordo ele com o que o ambiente, É com o que os isso, fregueses querem ouvir, né? infelizmente. Essa é a realidade. Exatamente. Enoque, suas considerações, Enoque. Já entrando aqui no final, Já tamo no já no final, né? A pureza da pregação e a dependência do Espírito Santo. Quando nós falamos de pureza da pregação, é exatamente o que os irmãos falaram aqui. E eu lembro de Jeremias, né? Porque ele pregou décadas, né? Ali durante décadas falando. 40 anos. 40 anos o povo não ouvia e ele continuou na pureza do evangelho ali, por mais que ele sofreu a perseguição, passou por coisas ali que, segundo a lógica triunfalista moderna ali, Jeremias seria considerado fracassado ministerial, né? Porque ele não trouxe a prosperidade ali pro povo, as vitórias pro povo, né? Mas diante de Deus ali, ele foi um profeta fiel. Eu lembro de Paulo também, quando ele declara ali em 1 Coríntios 2:4, ele diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder. Então você vê que Paulo ele está demonstrando ali sua confiança, né, na ação do Espírito Santo. E quando traz a confiança no Espírito Santo ali, nós entendemos que essa é a pureza, né, da pregação do Evangelho. Por quê? Porque ela protege a igreja dos erros, né? Essa é a pureza, protege dessas teologias triunfalistas ali, porque vai causar frustração na pessoa, porque uma hora ela vai chegar e falar: não tô tendo vitória, e agora? O que está acontecendo? Então, a teologia pura, a mensagem pura do evangelho é isso. E a dependência, né, do Espírito Santo protege a igreja do orgulho. Porque se você está dependente totalmente de Deus, você não vai ser orgulhoso. Você vai falar: não, tudo que eu tenho é porque Deus me deu, a graça dele me alcançou e eu sou grato a ele. E por isso entra até nas questões dos dízimos também. Eu sou grato a Deus, por isso eu dou o dízimo, sou grato a Deus, por isso eu dou uma oferta. E quando a pregação perde sua pureza, surgem essas manipulações, né? E quando a dependência do Espírito desaparece, surgem esses espetáculos que nós estamos vendo aí. Então a gente vê que a igreja não precisa de espetáculo, né? Só precisa da mensagem do evangelho cristocêntrica para um dia nós sermos triunfalistas. Isso sim, vitorioso no céu, onde não aí sim não haverá mais. Não vou nem falar, senão eu vou dar um glória aqui. Poxa, pode dar. Vai, Vinícius. Para finalizar, eu quero deixar algumas perguntas para os irmãos quando estiver na igreja. O Enoque lá na igreja adorando o Senhor, seu pai estiver pregando, desconfia de toda mensagem que negue sofrimento, a renúncia ou a soberania de Deus, né? Temos que fazer algumas perguntas quando estivermos ouvindo a mensagem do Evangelho. É claro que a mensagem do Evangelho não se baseia apenas em sofrimento, dor, né? Porque nós temos uma promessa, né? Nós somos futuristas e cremos que tudo isso um dia acabará, né? Sofrimento, dor, tristeza, angústia. Nós temos que perguntar se a mensagem, se a pregação que está sendo ministrada ali, ela aponta para a cruz ou apenas para conquistas. Nós temos que analisar isso. E a outra questão é se essa mensagem ela chama nós ao arrependimento e à santidade ou somente ao conforto, né? Tem igrejas que você vai ouvir a mensagem, você sai de lá, pá, a pessoa está tudo errada. Um evangelho que não confronta, né? Eu já vi muito jovem que desviado foi na igreja e Deus logo fala para ele coisa boa. Chegou em mim e falou: Vinícius, o que você acha disso? Foi na igreja, cara, tô tudo bagunçado, tudo mexendo com droga, fazendo coisa errada. E eu chego na igreja, Deus usa a irmã para falar coisa boa para mim. Isso tá certo, Vinícius? Até ele desconfiou. Até o cara que é desviado desconfiou daquela pregação, né? Uma pregação que é confortável, tipo, não é uma pregação que envolve renúncia, né? Não confronta, né? Isso. Então, o triunfalismo, ele vai trocar, né, a fidelidade pela fama, a cruz pelo conforto e a verdade pelo sucesso. Mas nós sabemos que a verdadeira fé se apega à palavra de Deus, mesmo em meio às nossas lutas e adversidades. Então, continua firme, né? Se você aí está sofrendo, passando por tribulações
dificuldades e adversidades, saiba que todos nós passamos por isso, mas um dia isso vai se acabar. Apocalipse capítulo 22, né? Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, lá não haverá morte, nem dor, Nem pranto. nem pranto. Só algumas pessoas que defendem o choro. Mas Tristeza. continua firme e saiba que você é um ser humano, assim como nós. Não somos supermans, né? Não estamos isentos de passar por tribulações, mas a verdadeira fé, ela nos transforma, nos molda, e Deus, em meio ao caos, ele nos ajuda, né? Soluciona e dá para nós aquilo que nós necessitamos. Às vezes aquilo que nós queremos não é aquilo que nós de fato precisamos. E Deus, como ele conhece, ele é o nosso pai, ele é um pai amoroso e zela pelo seu filho, ele vai dar aquilo que o filho necessita, não aquilo que o filho quer. Amém, glória a Deus. Para fechar, quero ler aqui o último parágrafo da nossa lição. O pastor Eduardo Leandro ele traz que o triunfalismo adultera a palavra, remove as partes difíceis, omite a cruz e promete apenas bênçãos, né? Manipula as escrituras de forma a agradar o público e não com a finalidade de glorificar a Deus. Mas o verdadeiro ministério é aquele que depende do Espírito Santo, que prega com temor e que não está em busca de lucros, mas de salvação das almas. A pregação deve ser ungida, bíblica e centrada em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, vamos agradecendo os irmãos, ficando por aqui. Próxima lição e última desse trimestre, o discernimento do cristão. Estaremos na próxima lição fechando este trimestre. E nós agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos inscritos no canal. Agradecemos o canal EBD na pessoa do pastor Gesiel Costa e também é o nosso produtor nesta aula, neste comentário. E o que diremos a quem não é inscrito no canal ainda? Se inscreva, Curta, compartilha. Canal EBD em Ação. Não deixe de compartilhar nos seus grupos, nas suas redes sociais.